Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Marcos Colombo. Agradecer a presença de vocês em mais um call mensal nosso. Antes de iniciar aí, desejar um ótimo 2021 para todos nós. Que seja um ano aí de muitas realizações, de muito sucesso e principalmente muita saúde para todos nós. Bom, pessoal, começando aqui, então, como de costume, vamos iniciar aqui o nosso call falando um pouquinho de cenário, né? Normalmente o Alexandre Azara que faz essa parte de cenário, o Alexandre Azara está de férias, o Friaça, que é nosso sócio, economista sênior aqui também da casa, vai fazer a parte de cenário. Aí na sequência a gente fala um pouquinho dos resultados dos fundos da estratégia macro, com o Luiz Garcia, depois o Renato Ometo falando um pouquinho das estratégias dos fundos de renda variável e seus respectivos resultados. O Alessandro Del Drago falando da estratégia, nossa estratégia sistemática, do nosso fundo Machine D, e finalmente o Alejandro finalizando as nossas estratégias, nossos fundos de crédito. Tá? Então, passar a palavra aqui para o Friaça para que ele possa fazer uma apresentação aí de cenário e abordar aí como nós estamos vendo o mundo atual e a situação atual. Friaça, com você. Ok, obrigado, Marcos. Obrigado a todos pela atenção. Primeiramente, também um feliz 2021 para todos nós. Eu vou passar primeiro o nosso cenário macro, rapidamente, quais são as novidades aí do mês de dezembro e as discussões correntes no cenário internacional e doméstico. Acho que em dezembro, o ponto principal a se destacar foi o recrudescimento da pandemia, né, a reaceleração do Covid. Aqui eu coloquei para exemplificar para vocês o que aconteceu no Reino Unido. O Reino Unido estava em lockdown no mês de novembro, quando as tendências da doença começaram a melhorar. No mês de dezembro, após a descoberta de uma nova variante do Covid, houve uma aceleração brusca de contágios e hospitalizações, e isso acho que foi um dos fatores determinantes aí para a gente repensar um pouco o cenário de curto prazo. A gente tem hoje essas variantes diferentes já se espalharam pelo mundo todo, há inclusive outras variantes que além dessa do Reino Unido, em países emergentes, já chegaram nos Estados Unidos. Enfim, o mundo está vivendo, né, uma onda de Covid gerada por novas cepas, e agora fica uma queda de braço entre o aumento de contágios de um lado e a vacinação de outro. Até onde a gente sabe, as vacinas disponíveis são efetivas contra essas novas cepas. Não há ainda indícios de que elas sejam resistentes. Então, é uma questão de tempo até a gente ver esse cenário voltar, né, a ficar mais claro, provavelmente no segundo trimestre desse ano, pela velocidade que nós estamos vendo a vacinação, que eu vou comentar em seguida também. Então, com o aumento do número de contágios, hospitalizações e aumento de restrições de mobilidade no mundo todo, a gente viu uma queda dos níveis de atividade na virada do ano. Aqui, por exemplo, estou colocando os dados de mobilidade. Então, são alguns indicadores de alta frequência que apontaram para isso. Aqui, isso em todas as principais regiões do planeta. É importante tomar um pouco de cuidado na leitura desses indicadores por conta da sazonalidade de fim de ano. A gente tem as festas e normalmente essa mobilidade vai diminuir, em particular no espaço de trabalho, mas já tem indicadores muito mais importantes mostrando essa mesma desaceleração. Aqui eu vou destacar o emprego americano. Tá? Esse relatório saiu na semana passada. A gente viu uma queda do nível de emprego nos Estados Unidos muito pequena, né? Muito mais branda se comparado ao que foi no primeiro semestre de 2020, o primeiro choque do corona, mas sim, já houve uma pequena queda aqui, concentrada no setor de serviços, e se você olha com mais cuidado, a parte de serviços que está mais associada ao choque de mobilidade. Então, são restaurantes, entretenimento, esses tipos de atividade já estão sofrendo os impactos dessa nova onda do corona nos Estados Unidos, e o quadro é o mesmo na Europa, e a gente já está vendo também alguns emergentes
as medidas de restrições serem aumentadas, tá? Inclusive na América Latina, a gente já tem visto isso. Com isso, né, com esse cenário mais fraco no curto prazo, por outro lado, a gente deve continuar vendo bancos centrais globais muito estimulativos, em particular o Fed. Então, o Banco Central americano, ele hoje faz uma expansão muito rápida do balanço para estimular os mercados, além de manter taxas de juros em zero, né, virtualmente zero. E a discussão de algum aperto, por conta desse cenário mais fraco, deve ficar só mais para o final do ano. Nosso cenário base, o tapering, só aconteceria no ano que vem, e a primeira alta de juros ainda estaria aí mais uns 2 ou 3 anos à frente para essa discussão ganhar corpo. O risco para o cenário é uma aceleração de inflação, mas vamos lembrar que mesmo que a inflação americana acelere um pouco nesse curto prazo, o Fed, a nova estratégia do Fed já prevê uma reação mais conservadora a isso. O Fed quer que a inflação fique um pouco acima de 2% por um tempo, né, para compensar o período de inflação abaixo de 2% que a gente viveu nos últimos anos. Então, com relação ao Fed, a gente deve ter ainda um cenário de bastante estímulo. A outra grande novidade, né, desde dezembro, foi a vitória dos democratas no Senado. O mercado não esperava, né, que os democratas vencessem as 2 vagas que estavam ainda sendo disputadas na Geórgia. E com a vitória, os democratas e republicanos têm cada um 50 casas no Senado, e a vice-presidente, Kamala Harris, passa a ter o voto de Minerva. Logo, o controle democrata do Senado é uma novidade relevante, né, bastante importante no cenário. Isso implica diretamente uma política fiscal mais expansionista nos Estados Unidos. Então, o pacote de estímulos, já em resposta a essa desaceleração da atividade, vai ser maior do que seria de outra maneira. E você tem ainda a agenda de campanha do Biden volta para a mesa, e aí a gente tem uma série de itens bastante ambiciosos, desde projetos de infraestrutura, e também uma agenda de taxation bastante importante, que vai ser debatida ao longo desse ano. Então, essa é outra novidade, e é importante também do lado da sustentação da atividade. Você deve ter mais estímulos de curto prazo por conta do Senado democrata. Com relação às emergentes, o cenário, o setor externo, né, continua ainda muito favorável. A gente vê as principais economias emergentes do mundo com superávites de conta corrente, então você tem aí um ambiente para ganhos nas moedas, porém a desaceleração global vai pesar nesse curto prazo. Então, uma economia mais fraca no mundo vai pesar, provavelmente gerar um pouco de valorização do dólar. Não dá para escapar disso no curto prazo. No segundo trimestre, com a aceleração do processo de vacinação e retomada do crescimento global, é provável, né, no nosso cenário, que essas moedas continuem tendo bom desempenho. Aqui só para mostrar, então, como está acontecendo, né, a reaceleração nas principais regiões do mundo do corona, e a velocidade da vacinação ainda é muito lenta. A gente, excetuando-se Israel, que já vacinou em torno de 20% da população, o restante do mundo, o percentual vacinado da população ainda é insignificante se você for considerar os níveis necessários para gerar uma imunidade de manada, em torno de 60%, 70%. Enfim. Enquanto que o R, que é essa última coluna, essa coluna à direita, que mostra a velocidade com que a doença está crescendo, está acima de 1, de maneira geral, aí nas principais regiões. Em algumas delas, as taxas de contágio já estão muito altas. É o caso dos Estados Unidos e o caso da Europa também. No Brasil, o Brasil não vai escapar disso, né? Então, essa piora disseminada da doença está acontecendo aqui também, inclusive com
variantes nossas sendo identificadas, e vai ser a mesma queda de braço entre a piora da doença e a vacinação. Então, isso no curto prazo coloca um risco para baixo na nossa projeção de PIB. A gente está com 3,5% para 2021, mas pode ser que esse primeiro trimestre está com cara que vai ser mais fraco do que a gente imaginava, né? E a inflação, por outro lado, a gente vê, apesar da aceleração que está acontecendo, um cenário benigno para o final do ano, principalmente no segundo semestre, em que os choques transitórios que a gente teve em 2020 vão se dissipar, tá? Inflação de alimentos, inflação relacionada a câmbio, isso deve levar o IPCA ainda para próximo de 3%. Claro que a depreciação, essa nova depreciação do real, gera aí um pouco de pressão altista nessa projeção, mas ainda no nível confortável, tá? Considerando a meta de 3,75. Com isso, o Banco Central, na nossa visão, só sobe juros no segundo semestre, mas já deve tirar o forward guidance em uma das duas próximas reuniões. A gente está colocando aqui no máximo até março, então, ou neste mês ou em março, porque no horizonte relevante a inflação já vai se aproximar na projeção dele da meta, e logo o forward guidance perde relevância. O setor externo, como eu comentei, a nossa conta corrente está muito bem, e isso vai sustentar o câmbio no momento que esse processo de recuperação global for retomado. E na parte política, a eleição da Câmara é o evento do mês, e aí os riscos associados ao corona vão ser debatidos, inclusive possibilidade de extensão de auxílio. Então, aqui só para mostrar os casos acelerando no Brasil. Então, após o Réveillon, a gente já esperava que houvesse uma aceleração de casos, ela está sendo até mais brusca do que a gente imaginou. Aí é bastante disseminado entre estados. E as hospitalizações estão respondendo. Tá? Então, esse é um indicador importante, isso que mostra que a gente já está, assim, vivendo um princípio de segunda onda. Aqui as projeções de PIB, como eu comentei, a gente mantém o PIB positivo no primeiro TRI de 2021, agora a gente, enfim, vamos questionar isso e debater isso. Existe um risco baixista por causa das restrições que possam vir a ser colocadas por conta dessa aceleração do vírus. Para o ano, a gente ainda mantém o 3,5. Aqui só mostrando também algumas das dicotomias. Isso está acontecendo no mundo todo, né? O setor industrial está muito forte vis-à-vis do setor de serviços. A atividade de serviços, que é mais diretamente impactada pela doença, deve continuar ainda com um panorama fraco de curto prazo. De inflação. A inflação a inflação ano contra ano, né? Ao longo do primeiro semestre ela vai acelerar muito, mas isso é meramente efeito base. A gente vê no segundo semestre uma reversão para ir em torno de 3%. Núcleo e cheio, tá? Tanto a parte menos volátil do IPCA como o IPCA cheio, indo para bem próximo de 3%, por causa da transitoriedade dos choques. Com isso, o BC tira o forward guidance até a reunião de março, mas isso não implica numa alta de juros imediata, como ele já disse textualmente. As condições de atividade ainda são muito fracas, o Banco Central tem espaço para observar com calma como esse processo inflacionário vai se desenrolar, como os choques transitórios vão sair da inflação, para então decidir sobre o aperto no segundo semestre. É claro que existe um risco fiscal, a gente vive sob esse risco fiscal, se houver um descontrole ou uma sinalização de descontrole com o abandono das pautas de reforma de maneira definitiva, o Banco Central, aí a gente estaria num estado diferente, que o Banco Central seria chamado a subir juros potencialmente mais rapidamente por conta de uma depreciação cambial, esse tipo de evento, que também não é o nosso cenário base. Hoje a gente vê a primeira alta em agosto, sendo de 25 bips, ou o BC poderia iniciar um pouco mais tarde, fazer de maneira mais rápida, dando 50 bips em outubro como o primeiro movimento. Aqui as transações correntes, então esse é o destaque aí na parte do setor externo. O Brasil hoje rodando com um superávit de transações correntes.
e os fluxos melhorando, tá? Inclusive o fluxo financeiro, que foi bastante negativo no ano passado, também está melhorando aí no final do ano. Sobre o político, rapidamente, então, a discussão, o evento principal vai ser a eleição da Câmara. Ambos os grupos que hoje são vistos como favoritos, o grupo do Maia, cujo candidato é o Baleia Rossi, como o grupo do Arthur Lira, eles têm falado positivamente sobre reformas e austeridade fiscal. Então, nesse ponto, não tem nenhum grupo abertamente falando sobre medidas que poderiam gerar mais descontrole. É claro que o contexto da pandemia vai alterar esses discursos daqui até o final do mês, se de fato houver a pior que a gente está esperando. E aí a questão é entender como o governo vai reagir à necessidade de extensão de auxílio. Aqui também a gente destaca os gatilhos, né, para a sustentação do teto. Isso é uma questão também bastante relevante para se encaminhar ao longo do primeiro semestre de 2021. E tudo isso no meio dessa segunda aula. Bom, eu vou terminar por aqui. Eu passo a palavra agora de novo para o Marquinhos. Muito obrigado. Obrigado, Friaça. Falando um pouquinho agora da estratégia macro, antes de passar a palavra para o Luiz Garcia, que é o nosso CEO da área macro, destacar aqui que nós tivemos um mês de dezembro muito forte, em termos de rentabilidade, de todos os nossos fundos, né, e essa rentabilidade nos levou para um ano de 2020 também acima dos respectivos benchmarks. Então, fechamos, apesar de um ano complicado, difícil como foi o ano de 2020, todas as nossas estratégias a gente conseguiu superar os respectivos benchmarks com um alfa satisfatório. E aí destaco aqui o macro, com um alfa de mais de 200 base points de excesso de retorno sobre o CDI. O fundo de previdência, nosso fundo de previdência com a Icatu, que está na plataforma da XP e nas outras plataformas, todas as nossas plataformas têm esse fundo disponível, com uma rentabilidade no ano de 11,81, ou seja, mais de 9 pontos percentuais de excesso de retorno sobre o CDI. E também destaco o nosso fundo Total Return Renda Fixa, que é um fundo de renda fixa com risco só de mercado, 100% Brasil, só opera no mercado de juros local, conseguiu um resultado aí de 15,53%, com um excesso de retorno sobre o CDI de mais de 12 pontos percentuais. Então, mesmo com um ano complicado como foi 2020, ainda assim, em todas as nossas estratégias, a gente conseguiu fechar com um resultado acima dos respectivos benchmarks. Passo a palavra aqui para o Luiz Garcia, para que ele possa falar um pouquinho do resultado de dezembro e também entrar nas posições que a gente iniciou o ano aqui de 2021. Lag, com você. Obrigado, Marquinhos. Realmente, como já foi colocado, um mês espetacular, num ano extremamente difícil. Para falar desse ano aqui, o curioso aqui no fundo macro é que a gente teve de performance acumulada nesse ano uma geração de performance em ativos brasileiros negativa em mais ou menos 50 base points, né, 0,5%, e uma performance positiva em ativos internacionais, né, fora do Brasil, de mais ou menos 5,5%. Né? Então, um ano atípico em todos os aspectos, um ano bastante difícil, bastante desafiador, e a gente está muito satisfeito de encerrar desse jeito. Falando especificamente aí do mês de dezembro, né, um mês bastante forte, um mês muito bom mesmo, onde basicamente 3 temas que a gente vinha apostando há algum tempo, que a gente já vinha apanhando há algum tempo, né, essencialmente em outubro, um pouco em setembro, mas principalmente em outubro, foram temas que custaram para a gente performance de uma maneira bastante dolorosa, vamos dizer assim. Esses temas entraram no dinheiro, né, vamos dizer assim, vieram para preço de mercado numa velocidade muito rápida nesse mês de dezembro, que foram o tema número 1, do tema dos juros aqui no Brasil, né, a política monetária aqui no Brasil. A gente vinha com a posição já há algum tempo carregando, apostando que a inflação, quando a gente olhava para núcleos, e principalmente pelo ponto de vista da ótica do hiato, muito folgado, a gente olhava e falava, essa taxa de juros curta está muito alta, está muito fora de preço. Olhando pelo aspecto da inflação, a gente não estava muito preocupado com a responsabilidade fiscal do governo, entendendo que o teto iria ser mantido, e a gente tinha uma expectativa que o dólar também era um dos temas que a gente tinha na carteira, que o dólar iria se desvalorizar contra todas as outras moedas, sobretudo contra as moedas emergentes. Esse movimento foi bem acentuado depois da vitória do candidato democrata na eleição de novembro lá nos Estados Unidos,
Então, essas 3 vertentes aí foram bastante fortes para a gente no resultado de juros curtos aqui do Brasil, né, juros de política monetária. O outro tema que a gente tinha, né, como eu já toquei agora rapidamente, é que a gente esperava que o dólar se desvalorizasse contra todas as moedas, especialmente as emergentes. Isso também foi um tema que a gente conseguiu pegar bem durante esse mês de dezembro, uma performance bastante rápida, né, de desvalorização do dólar. E o terceiro tema que a gente tinha, e que também tinha custado também pesado para a gente lá em outubro, é a rotação dentro da Bolsa Americana, né, para fora do setor de tecnologia, indo para o setor real. Então, a gente tinha uma posição lá que basicamente era comprada no Russell, né, o índice Russell 2000, que é o índice da Bolsa de Pequenas Empresas lá nos Estados Unidos, vendido no Nasdaq, uma posição que a gente primeiro colocou em futuros e depois apanhou tanto em outubro, que a gente acabou mudando por opções e que acabou funcionando para a gente aí também aceleradamente nesse mês de dezembro. Então, foi um mês onde nossos temas aí, como eu falei, entraram rápido no dinheiro. A gente continua acreditando aí nos 3 temas, a gente acha que são temas que deverão continuar permeando aí, tanto os juros aqui dentro, apesar do número de inflação de hoje ter vindo alto, a gente entende que a política monetária vai ser mantida aí bastante expansionista ainda, pelo menos até, como falou o Friaça aqui, né, até talvez o segundo semestre desse ano, então tem um prêmio aí na parte curta da curva de juros ainda bastante interessante. E os outros 2 temas, né, o dólar fraco e a rotação dentro da Bolsa Americana, eles tiveram eventos agora de curto prazo, né? A rotação dentro da Bolsa Americana ganhou um elemento a mais, que foi a vitória democrata no Senado, através da eleição dos 2 senadores da Geórgia. Isso aí acelerou essa pernada. E na questão do dólar fraco, a gente teve um evento que está atrapalhando esse trade no curto prazo, que é a abertura de taxas americanas, sobretudo a taxa de juro real, né? A taxa de 10 anos aí nos Estados Unidos subiu cerca de mais de 25 basis points, um movimento aí razoavelmente concentrado. Isso daí, somado à segunda onda da Covid, começou a colocar um ponto de interrogação e um ponto de alerta nessa performance do dólar fraco no mundo. Então, esse é um play que está patinando no curto prazo, né? Nos custou já bastante agora nesse começo de ano. A gente continua acreditando que as forças continuam alinhadas para que o dólar continue apanhando, mas essa volatilidade de curto prazo gerada por esse ambiente de Covid e também de abertura de taxa de juros nos Estados Unidos nos coloca aqui com as barbas de molho. Então, a ideia é ficar com a posição menor e avaliar como que esses 2 fatos evoluem e essa questão da vacina versus a nova cepa também é o nome do jogo em relação a fechar ou abrir, né, lockdown ou não lockdown, enfim, que tipo de medidas os governos irão tomar, ou se a vacina será eficaz ou não. Então, a gente voltou aqui para um ponto de interrogação na questão científica, que era uma questão que foi dominante no primeiro semestre do ano passado. Então, nesse ambiente de risco aí um pouco mais complicado, onde a questão científica é sempre mais distante do nosso habitat natural, a gente está optando por ter uma posição um pouco mais um pouco menor agora, né, praticamente neutra nesse momento, com posições bem pequenas, simplesmente táticas agora no curto prazo, em virtude aí também da performance dos ativos aí nesse começo de ano, né? Então, acho que assim, a gente está, de novo, né, com as teses ainda acreditando, mas no momento estamos dando uma pausa para olhar como esses fatores evoluem, para avaliar como é que a gente faz aí o posicionamento daqui para frente. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Vou passar aqui para o Renato, que vai falar do fundo de bolsa. Obrigado, Lagui. Antes de passar a palavra para o Renato, só falar dos fundos aqui, dos resultados. Então, onde várias de vocês já vêm acompanhando, acho que foi um ano de 2020 onde a gente teve um ano complicado. A gente vinha numa performance bem satisfatória, bem significativa, o primeiro quartil da indústria, nos anos de 17, 18, 19 e 20, quando começou a pandemia, a gente acabou sofrendo. Estamos trabalhando forte aqui para recuperar. E aí já vou passar a palavra para o Renato para ele falar um pouquinho de como estão as principais posições, como está a cabeça dele, o que a gente está vendo de upside para o portfólio e assim por diante. Renato, com você. Olá, obrigado a todo mundo pela disponibilidade. Bom, como o Marquinhos falou, a gente, né, teve aí mais um mês forte, mas apesar de ter sido um mês bom, ele é um mês que a gente gerou uma detração ainda em relação à Bolsa. A gente continua, né, apostando nas nossas convicções, que a gente
colocou de volta, ou aumentou depois de abril, maio, junho, e a gente está ali sentado em cima dessas ações, né, muito embasado nos resultados que vieram muito bons, mas o que a gente viu nesse mês, mais uma vez, foi esse trade, né, que o Lag falou lá de fora, aqui também se aplicou, teve continua um fluxo que, apesar de ser um fluxo no agregado, um fluxo pequeno perto da saída que teve, mas continua sendo um fluxo muito orientado aí para commodities, bancos, né, grandes bancos, e a parte de commodities que fez com que a bolsa puxasse bastante. Então, quando a gente olha esse trade de valor versus crescimento, algumas ações de crescimento, que são ações que a gente tem no portfólio, como posições core ainda, como Magazine Luiza, Natura, Cosan, etc., elas acabaram tendo uma detração em relação à bolsa. Eu acho que, apesar de ter uma exposição não tão significativa, né, com relação ao peso do índice, a gente ainda, que ficando atrás da bolsa esse mês, a gente conseguiu ter um ganho nessas ações que não eram posições tão grandes, mas a gente pegou via opções, principalmente na parte de Vale, Banco Bradesco e Petrobras, né? Então a gente vê ali serviços financeiros e energia contribuindo bastante no mês, porém, né, essas posições a gente conseguiu pegar elas via um percentual pequeno que a gente alocou do fundo, né, em calls, e essas calls acabaram entrando rapidamente no dinheiro, fazendo com que esse resultado contribuísse aí para o mês de dezembro. Acho que os principais contribuidores aqui na parte de saúde, obviamente, foram, né, GNDI, uma posição de intermédica, e depois, no mês seguinte, a gente vai comentar, teve um evento bem grande, que foi uma tentativa agora de fusão entre GNDI e intermédico, mas isso ficaria para o próximo mês de comentário. E acho que na parte das convicções aqui, apesar de ter sido um ano bastante desafiador e de muito aprendizado, né, eu acho que o que carrega disso assim, perspectivas boas dentro dos nomes que a gente tem do portfólio, né, um potencial de valorização de quase 40% aí da nossa carteira, né, a gente segue bem convicto com essas 6, 7 nomes aqui, que eu definiria como nomes, não são só nomes de crescimento, né, mas são nomes que, de alguma maneira, estão linkadas à economia doméstica, né? Então, seria Natura, BTG, Cosan, Magazine Luiza, Redditor e Unidas, né? Seriam nossas maiores posições. E aí a gente tem, né, via o mercado de opções, a gente ainda tem, né, um pouco de bancos, via Bradesco, e temos Vale, né? Isso foram os prêmios gastos, né? Aí a gente deu uma reduzida isso no finalzinho do mês lá, porque já ia ter o expire dessas opções, mas a gente continua mais ou menos com 1 e pouco por cento do portfólio, né, investido em calls, e para isso a gente reduziu um pouquinho das posições em cash, né, para a gente poder carregar esses nomes. Acho que Vale é uma posição de bastante convicção, a gente já tem um tempo com a empresa, né, depois a gente aumentou via call, o mercado segue super apertado, né, porém, né, por conta de ter uma liquidez bem grande e um mercado bem profundo, a gente tem carregado ela via call spread, o que ajudou bastante. E acho que das outras posições a gente tem visto aí resultados super robustos, fortes, né, apesar de uma economia desafiadora, né, todo um arcabouço aí na parte fiscal, de crescimento, inflação, etc. E a gente espera, né, que o mercado, pelo menos para essa parte de commodity, um consumo que seja um consumo mais resiliente, quando a gente fala de e-commerce, né, ou bancos que a gente julga são os bancos leves, né, que seriam bancos que não têm agência, etc., como Pactual, que seriam ambientes propícios aí para essas empresas continuarem crescendo. Então, a gente espera aí um 2021 muito melhor do que foi 2020. Como o Marquinhos falou, 2017, 2018, 2019 foram excelentes anos para nós, e aí 2020 aqui a gente teve um drawdown, uma perda de performance relativa significante, mas que isso, né, serviu de grande aprendizado para a equipe, e estamos aqui super dedicado e empenhado para fazer isso e recuperar isso de volta. Então, queria agradecer a todos aí pelo ano e olhando para frente, para agora 2021. Obrigado, Renato. Antes de passar a palavra aqui para o Drago, que é o nosso CIO da área sistemático, só falando um pouquinho do fundo Machine D. Então, o Machine D, no mês de dezembro, teve um fundo muito próximo do CDI, e no ano de 2020, próximo do 0 a 0. E aí o Drago vai estar falando um pouquinho aqui, explicando como que estão as posições, como está a cabeça dele, que os modelos estão indicando para esse ano de 2021. Drago, com você. Obrigado. Boa tarde, pessoal.
Começando aqui a minha parte, vou ser bastante breve. Como o Marcos colocou aqui, a gente teve um mês de dezembro com 7 basis points positivo de cota, então um mês relativamente tranquilo em termos de vol da cota do fundo. E para quem estiver acompanhando aí na parte visual, eu trouxe aqui uma lista de rankings, né, que a gente entende que são os mercados mais baratos e caros, né, um resumo de inúmeros modelos que a gente roda aqui dentro da área, né, para chegar em alguns sinais mais sistematizados do que a gente entende que pode ser oportunidades, né? Eu acho que algo que chama bastante atenção, que a gente vê a bolsa aí perto dos seus 124 mil pontos, né, próxima das máximas históricas aí, mas com uma composição bem diferente daquilo que a gente via no início do ano passado, por exemplo, né? Hoje em dia a gente vê o setor de commodities e bancos bastante, vamos colocar assim, entre aspas, esticados, né, contra empresas de consumo interno mais deprimidas, né? Tem toda essa questão macro da parte do income cliff, né? Que você pode ter um vácuo de demanda aqui no mercado local com o fim do auxílio emergencial e início, né, e fica só com desemprego elevado, mas a gente entende aí que enfim, as projeções de inflação são bem tranquilas, né, o espaço para estímulos monetários seguem aí bastante satisfatórios. Então a gente carrega, de certa maneira, essas posições relativas dentro da bolsa, entre setores de commodities e bancos, mais com viés short e comprados, né, mais em ações de consumo local, varejo, shoppings. Dentro do setor de financeiro, a gente faz alguns long shorts, basicamente buscando posições longas em Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e short em Santander. E na parte de renda fixa local, que é onde a gente costuma ter nossas maiores posições, hoje em dia a gente não enxerga prêmios relevantes na parte de mercado de renda fixa local. Eu vou passar também nos slides a seguir. Então aqui eu trago, só para a gente ter uma ideia, uma métrica, né, de valor relativo do setor de consumo de Brasil dentro da Bolsa contra o índice per se. Né? Então, a gente vê no gráfico da esquerda, eu coloco o desvio do setor de varejo sobre o índice Bovespa, né, o descolamento desse ratio contra uma média móvel de 200 dias, a gente vê que é uma série estacionária, que tem uma tendência de reversão à média, né, ao longo de meses. E aqui eu estou olhando para os últimos 10 anos, a gente vê que a gente está no ponto extremo, né, de oversold aí desse setor. Basicamente, que a gente teve desde novembro no ano passado com o tema de vacinas vindo, né, China crescendo, né, a parte de commodities e parte financeira andou para caramba, e aqui no Brasil a gente ficou um pouco mais defasado na parte voltada para consumo local. E daí que me chama a atenção aqui também na parte de renda fixa local, só para encerrar a minha parte, a parte do prêmio do pré. Eu gosto de olhar o prêmio do pré aqui num dos inputs dos nossos modelos, comparar a taxa pré com a taxa spot rate dos economistas da Focus, né? Então a gente constrói umas taxas spot rate de 1 ano e meio, né? A diferença entre essa spot rate dos economistas e a série histórica do pré nada mais do que o prêmio histórico do pré. Então a gente vê que nos preços atuais, né, o prêmio do pré está muito próximo da média histórica. Então a gente não tem nenhum momento aí de extremos, né, nem para ficar tomado ou aplicado. Então é por esses motivos que a gente se encontra bastante neutro em duration aqui na parte de renda fixa local. Tá? Então, são essas um pouco as nossas posições nesse início de ano. Eu vou passar de novo a palavra para o Marquinhos e falo com vocês de novo mês que vem. Obrigado. Obrigado, Dragô. Para finalizar aqui o nosso call, na parte dos nossos fundos de crédito, a gente teve um mês de dezembro novamente de recuperação. Então, a gente vê que no ano, apesar do início do ano ter sido um período complicado para a indústria de crédito, então a indústria de fundos de crédito sofreu de forma significativa, a gente vem num processo de recuperação mês após mês, nosso fundo Plus já está aí próximo do CDI, então o mês de dezembro foi um mês bom, e aí passo a palavra aqui para o Alejandro, que é o nosso CIO de crédito, para falar um pouquinho desse mercado de crédito, como que ele está vendo aí eventuais oportunidades. Obrigado, Marquinhos. Bom, para você, breve aqui também, mês de dezembro foi mais um mês muito positivo
a performance dos nossos fundos aqui. O Mauá Plus rodou a 0,80 contra um CDI de 0,16. A gente continua vislumbrando o mês de dezembro, continua apresentando um fechamento na curva de spread de crédito em vértices até 3 anos, com um movimento de um bull steepening, né, que é na renda fixa, ele classifica como um fechamento dos spreads curtos e abertura das taxas mais longas. Concomitante a isso, a gente viu um fechamento das taxas de juros nominais. Então, em retorno total, aí a gente acaba incorporando os 2 fatores, né? Do nosso portfólio, contribuições muito positivas advindas do portfólio financeiro. Nossa carteira de debêntures performou também de maneira contribuição positiva em 14 pontos base. A gente aproveitou esse movimento para fazer uma redução de risco de portfólio, então a gente reduziu o risco nos segmentos ligados a consumo, shopping centers, locadoras de automóveis e exposição ao setor agrícola, muito mais por uma disciplina de gestão e já antecipando um mercado primário que já dá indícios de estabilização dos spreads secundários, né? Ou seja, você vai ter um aumento aí já no primeiro semestre das emissões, muitas leituras vindo ao mercado. Acho que a gente entende que foi uma decisão acertada em reduzir risco, ao elevar o nível do caixa do fundo para aproximadamente 25%. Né? 2 fatores aí também no final do ano que impactaram. Então, a gente teve todo o ruído doméstico aqui, Bolsonaro, vacina, Brasília, fiscal, e já no começo do ano, todo o ruído com relação à eleição norte-americana, que já foi mencionado aqui. Seguimos muito atentos, com viés positivo para crédito privado em 2021, manutenção das taxas de juros nominais e reais em níveis mais baixos, vai fazer com que a gente tenha uma alocação de portfólio vindo para essa classe de ativo, apesar de um ano sofrível, assim se possa se dizer. Acho que o primeiro ano que o investidor, pessoa física, entendeu que a renda fixa ela oscila, né? O conceito de renda fixa não é sempre uma taxa pós-fixada. Em 2020, a gente até viu investidor em pós-fixado sofrendo, né? Os fundos referenciados aí rodando alguns negativos com essa abertura dos prêmios das LFTs. Então, foi um cenário que vem trazer o investidor muito mais para uma realidade global, e a gente está bem animado, com boas oportunidades aí em todos os segmentos, e especialmente na parte aí de estruturados e baixar um pouco a régua de crédito. Boas oportunidades virão com spreads interessantes. Acho que do meu lado é isso. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Alejandro. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a participação e a presença de todos nesse nosso call mensal. Fica aqui, mais uma vez, desejando um feliz 2021 para todos vocês, com muita saúde, muita paz, que a gente possa ter um ano aí brilhante, e podem contar conosco porque vocês precisarem, tá bom? Um abraço, até o próximo mês. Tchau, tchau.